Olá, tudo bem? Estamos aqui no 15º dia, isso mesmo, 15º dia. Passamos já 15 dias nesse desafio do devocional de 100 dias para que a gente possa alcançar um rompimento sobrenatural em nossas vidas. E eu conto com você para ir comigo até o fim. Não são muitos que conseguem chegar até o final, mas você vai chegar em nome de Jesus. Vamos para o 15º dia. O tema é o seu campo missionário. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:20. Querido, olha só o nosso papel de ajudar pessoas, de pregar o evangelho. Porque quando a gente consegue trazer alguém para Jesus, se converter dos seus erros e voltar para um caminho de propósito para o Senhor, a gente cumpre o chamado de Deus. E cumprindo o chamado de Deus, a gente cobre um monte de pecado que a gente tem. Eu e você somos pecadores. Está lá Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Mas quando a gente ganha uma alma, a gente apaga um monte de pecado. E isso é bom. Isso é ótimo. Porque nós temos que trabalhar para que dos nossos pecados Ele não se lembre jamais. Olha só o que diz o livro, se você não tem, adquira lá na Quadrangular do Alto. R.G. Letourneux se converteu e se tornou um homem de oração. Depois de seu encontro com Deus, o seu pastor lhe disse: sabe, irmão Letourneux, Deus precisa de homens de negócios, tanto quanto pastores e missionários. Então ele decidiu a se tornar um homem de negócio. Eu digo para você, Deus precisa de homens de negócio. Tem pessoas que falam assim, meu trabalho não é um campo missionário. Sim, ele é. O seu trabalho é um campo missionário. Ser um homem de negócio é ter um campo missionário, onde se prega a palavra, onde se leva a palavra do Senhor, onde se ajuda pessoas. E Letourneux, ele testemunha que o Senhor ungiu ele sobrenaturalmente para ele projetar e construir tratores e equipamentos de terraplanagem com design original e inovador. E ele se tornou um homem muito próspero. Quando a gente faz do nosso negócio um campo missionário, a gente passa a ter uma vida próspera. Por quê? Porque é o Senhor quem rega a semente e dá o crescimento. É Ele que dá o crescimento. Ele mesmo manda a chuva e Ele mesmo dá o crescimento. E Ele vai fazer isso aí no seu trabalho, Ele vai fazer isso no seu negócio. Se você quer ver o seu negócio prosperar, faça dele um campo missionário. Deus vai dar ideias, como deu para Letourneux. Deu estratégias. Deus tem dado estratégia. Deus tem dado estratégia para mim nos meus negócios. É Ele que dá a estratégia, Ele que dá a direção. E Ele vai fazer isso também na sua vida. E você vai se tornar um homem muito próspero e abençoado. Você, um homem e uma mulher de Deus. E em gratidão a isso, Letourneux ele começou a semear 90% dos seus proventos ao Senhor. E ele respondeu, as pessoas perguntaram, mas você dá 90% daquilo que você ganha para o Senhor? Ele falou, não, eu apenas retenho 10%, porque tudo é dele. Eu retenho para mim 10%. Olha só. E ele encarava o negócio dele como um campo
evangelístico. E eu digo para você, você não dá nada para Deus, tudo é dele. Mas quando você devolve e retém uma parte só para você, Deus te honra, Deus te abençoa. Deus nunca vai deixar você passar necessidade, não. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai suprir o seu negócio, ele vai dar direcionamento. Mas faça do seu trabalho, faça do seu negócio um campo missionário ao Senhor. E ele disse assim: eu sou apenas um mecânico que Deus tem abençoado. Olha só, ele fala para as pessoas, eu sou apenas um mecânico, mas ele se tornou tão próximo, tão abençoado, que 10% para ele vivia e sobrava. É o que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Você crê nisso? E ele diz assim: eu nunca passei da 7ª série na escola. E aos 30 anos, eu estava falido e endividado. E aí Deus deu a estratégia para ele, o quê? Inventar o pneu de borracha de baixa pressão para veículos pesados. Além de máquinas que ajudaram no desenvolvimento do mundo no século XX. Eu digo para você, se Deus fez com ele, não vai fazer com você? Tudo é dele. Nele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele vai te honrar, ele vai te abençoar, ele vai te dar estratégia, ele vai abrir sua criatividade, ele vai te dar o caminho para você prosperar. Mas quando tem propósito. Deus só abençoa quando você caminha com propósito. E eu quero dizer para você, faça do seu trabalho um campo missionário. Faça do seu negócio um campo missionário. Cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Eu digo para você, você deve ser, eu e você, o missionário para alcançar esse campo missionário que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca as tuas mãos, Senhor, sobre estes empreendedores, sobre estes homens e mulheres de negócio. Senhor, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê o direcionamento, que o Senhor pegue nas mãos, Senhor, e possa mostrar o caminho. O Senhor é o caminho. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para nos dar e para revelar a nós a cada dia. E eu sei que a estratégia, que, Senhor, as ideias, é o Senhor quem dá. É o Senhor que manda a chuva, que rega a semente e dá o crescimento para ela. É o Senhor, dono de todas as coisas, dona dos nossos negócios. Abençoe, Senhor, esses projetos de vida, colocando as tuas mãos e abençoando em todas as áreas. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e o Deus que nós confiamos. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre esses projetos. Coloca as tuas mãos sobre as famílias. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre estes negócios, esse campo missionário que é o trabalho dos teus filhos. E abençoa, para que, Senhor, eles possam sempre ser um missionário naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Senhor, eu te agradeço por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, missionário. Faz o seu negócio um campo missionário. Faz o seu trabalho um campo missionário. E Deus proverá o melhor para você e para sua casa e para sua família. Em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E amanhã é o 16º dia e você não pode ficar de fora. Um abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.